Será que o autista realmente não sabe socializar? Ou a sociedade que ainda não aprendeu a incluí-lo? Olá, visionária! Seja muito bem-vinda em mais um Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje nós vamos falar sobre a socialização do autista. Se fala muito que o autista não sabe socializar. A gente sabe que a socialização numa criança dentro do espectro é um pouco comprometida ou muito comprometida sim. Mas vocês já pararam para analisar que a sociedade também não está preparada para incluí-los? Vocês já pararam para analisar que a sociedade não está preparada para essas crianças e para esses adultos? Esses dias eu ouvindo um podcast com uma neurociência e uma psiquiatra. E aí ela trouxe uma comparação que eu achei fundamental, assim, para mim explicou muito. Ela estava falando sobre a nossa mente, sobre o programa. E ela falando, sobre software, sobre que o nosso cérebro é isso, nosso cérebro é isso. E aí ela trouxe em relação ao autismo. Aí ela falou, imagina só, a mente humana de todo mundo é Android, certo? A mente de todo mundo é um Android. E a mente do autista é o iOS. E aí vem a comparação. Não adianta eu querer que o iOS seja um Android e nem que um Android seja o iOS. Mas será que a população que aceita o Android, ela está preparada para o iOS? Essa é a pergunta. A gente fala muito que eles não sabem socializar, mas as pessoas deixam eles socializar? Dão o tempo necessário para eles socializar? Porque não é que eles não saibam, eles precisam de um tempo a mais. A Mariana, se ela chegar num parquinho, o primeiro momento dela vai ser a recusa. Ela vai vir para trás, ela não vai querer. E aí precisa-se de tempo, muito tempo, até ela se adaptar, até ela pegar a confiança, até ela olhar, ver, ela pode, e aí ela vai socializar. Mas a grande maioria não está preparada para isso. Você acha que os meninos de 11 anos têm o tempo para entender a mente do meu filho autista? Não tem. Você acha que as famílias perdem-se tempo ensinando essas crianças a terem empatia com ele? Não. Então a gente fala muito sobre socialização, mas o mundo está preparado para incluí-los? Para aceitar eles da maneira que eles são? Para aceitar eles do jeitinho que eles são? Não, não tá. Sabe por que eu falo que não? Porque se uma criança tiver uma crise no meio do shopping, a primeira reação é todo mundo se afastar, julgar, fazer. Se a sociedade ela tivesse preparada e acontecer aquilo, eles iam agir normalmente. Deixa que a mãe vai resolver. Mas não. E aí, quando acontece isso, a primeira coisa que faz também, sabe o quê? As pessoas se afastam. Gente, eu já vi muito isso, esse olhar de ele é autista e afastar. Ele é autista de sair. Ele é autista de não querer ter o contato. As pessoas falam muito sobre inclusão, mas a inclusão de fato não existe e não é vivida. Então, a partir do momento que a sociedade estiver preparada para receber essas crianças, independente da situação que eles estejam passando, aí sim a gente pode falar sobre socialização. Mas a sociedade não está. Existe muito julgamento. Como eu falei em um outro vídeo, as pessoas acham, tem algo em mente sobre o autismo, como é que ele é, porque o autismo severo, às vezes acham até que não vou deixar meu filho porque ele pode bater, ele pode morder, ele pode fazer qualquer outra coisa. Essa é a verdade. Então, como que você quer que seu filho se socialize se a população não está preparada para incluí-los? Porque inclusão é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Inclusão é aceitar as limitações, aceitar tudo. Inclusão não é colocar uma criança ali e querer que ela tenha o mesmo comportamento que as outras crianças. Isso não é inclusão. E eu vejo que acontece muito, principalmente no caso dos meus filhos que são autistas nível 1. Fala-se em inclusão, sim, mas é porque eles querem que, porque é nível 1 de suporte, ele pode acompanhar.
ele pode fazer, ele pode isso, ele pode aquilo, e acha que inclusão é isso. Não, inclusão é aceitar a pessoa de acordo com como que ela é, e respeitar os limites e respeitar tudo que diz respeito a ela. Então, eu vejo que a sociedade fala muito sobre isso, porque o autista ele não socializa bem, mas as pessoas recebem, inclui ele como deveria incluir. Então vamos começar a olhar o inverso. Como eu falei no início, será que mesmo é o problema da socialização? Ou será que essa sociedade ela não está preparada para incluí-los? Então, existe um padrão para tudo. E o autista, ele não segue esse padrão. Como eu dei o exemplo do Android e do iOS. São sistemas diferentes. Nunca vai encaixar. Até quando se você tem um celular Android e aí você compra um iOS, se você for transferir os seus dados, você não consegue transferir tudo. Vocês já repararam? Se vocês já tiveram essa migração, porque eu já tive e eu perdi muita coisa, porque não se encaixa. E é isso, gente. A mente de uma pessoa autista é isso. É difícil de entender, é difícil de compreender. Tem muitos que vão ser muito inteligentes, tem outros que não vão ser, não vai acompanhar uma conversa. E será que a sociedade ela está preparada para isso? Meu filho tem hiperfoco. Então, você acha que os meninos, por mais que gostem de futebol, eles vão ter a paciência de ouvir ele falar só de futebol? Não vão ter. Então, a sociedade também é cruel. A sociedade também é cruel. Então não adianta só eu cobrar ao meu filho uma socialização quando ele não é aceito da maneira que ele é. Então, quando a gente fala de socialização, então eu tenho que impor ao meu filho, ensinar ao meu filho para que ele aprenda a lidar com a população. E a população não aprende a lidar com ele. Então eu estou ensinando a ele a seguir um padrão e deixar de ser ele. Vocês estão entendendo como é complexo? Então, a socialização é algo que hoje me preocupa e muito, sempre me preocupou. O Júnior, eu falo e assim, me dói mesmo no coração em falar isso, porque até hoje ele não teve um amigo que compreendesse ele 100%. Amigos, amiguinhos passaram na vida dele, mas eu percebo que nem todos se mantêm. Então ele é aquela criança de um amigo, de dois, aí ele tem os coleguinhas no condomínio que oi, fala, que não sei o que, mas amizade, não. Por quê? A socialização dele é comprometida. Mas por quê? Ele tem que seguir um padrão que ele não consegue seguir. E eu vou martelar, eu vou ensinar, só que ele não vai conseguir. Assim como eu não consigo mandar os dados do Android para o iOS, eu não consigo mandar do iOS para o Android. Então, eu tenho que fazer ter paciência, entender e ver exatamente como eu posso lidar com aquela situação. Mas eu não posso cobrar só do meu filho a socialização. Gente, o mundo não está preparado. O mundo não está preparado. Não é só o Brasil, não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, não. O mundo não está preparado. Existem lugares que estão mais avançados na inclusão social, existe, mas nós não estamos. Existe julgamento, existe o olhar, existe a crítica, existe tudo isso. Não existem adaptações, estão começando a ter adaptações. Salas sensoriais, gente, é uma coisa assim que faz total diferença, uma sala sensorial. Eu fui com os meus 2 filhos agora, eles estavam doentes, se recuperando, mas eu fui no hospital e quando eu vi que dentro do hospital tinha uma sala sensorial, eu aliviei, eu falei assim, meu Deus, tem uma sala aqui sensorial, uma sala para autista. Ela tem, mãe, eu botei eles ali e fez toda uma diferença. São estímulos, são coisas, sabe, eu já vi que tem aeroporto que tá tendo, então, gente, isso não é vaidade, isso não é bobeira, vocês não têm noção de como o mundo, como tudo externo é difícil para essas crianças, são muitos estímulos, aí você quer exigir uma socialização onde eles estão no meio de muitos estímulos para eles, que eles não conseguem lidar. Então vamos ter cuidado quando você falar assim, mas ele não socializa. Ele não socializa, ok. Eu como mãe tenho que tratar isso. Mas o mundo está preparado para incluí-lo? O mundo está preparado com a inclusão? Não, não está. Então não é só escola, não é só terapia, não. Eu falo no modo geral. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu repito. Quando eu boto o crachá no peito dos meus filhos, no pescoço, gente, é nítido. Parece que as pessoas já
te olham torto, saem de perto, olha assim, aí já vem um julgamento, aí já vem isso, já vem aquilo, entendeu? Então assim, as pessoas não estão preparadas. Nem os próprios que deveriam. Eu fiz um voo esses dias, estou com o Júnior e a Mariana, e os dois, eu com um crachazinho deles, a mulher veio me parar, eu falei, porque os dois são... Mas os dois? Eu escuto isso de montão, eu falei, os dois são autistas. Aí, tá. Devem achar que eu minto, eu não sei o que é. Mas eu já ouvi falar assim, nossa, os dois são autistas mesmo? Nossa, é difícil, né? É complicado. Mas a gente vence. Então o mundo, ele não está preparado. Tá? Então, quando a gente fala de socialização, ok, será que eles de fato não sabem socializar? Ou também existe muita culpa aí da sociedade que também não sabe socializar com o autista, tá? Então, pare e se pergunte sobre isso. Já pararam para analisar isso? Será que de fato o problema está na socialização dele? Ou é todo ao redor que ainda não está preparado para incluí-los? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tema, dessa reflexão que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que isso é muito importante para nós mesmos, pais atípicos, porque a gente cobra muito a socialização dos nossos filhos. Mas será que a gente já parou também para analisar isso? Não é? Eu também não estou falando aqui para, não, deixa ele ser do jeito que ele é, não. Porque eles têm que aprender a viver na sociedade. Infelizmente, eles têm que se adaptar à sociedade, não a sociedade a eles. Mas a sociedade também não nos ajuda nem um pouco. Comece a refletir, pare de cobrar tanto o seu filho, cobre exatamente o que ele tem que fazer. Porque, de fato, seguir um padrão, eles não vão seguir. Mas se adaptar a esse padrão, fazer adaptações, chegar perto, isso eles podem. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Eu quero que esse tema alcance cada vez mais e mais pessoas, mais e mais famílias, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir a mensagem que nós aqui estamos entregando. E eu conto com a ajuda de você que está assistindo para você compartilhar o máximo que você puder, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.